Esses ossos representavam como Israel estava espiritualmente. Naquela época Israel estava fraco. Israel estava negando os profetas de Deus que Deus estava enviando. Israel não estava aceitando, estava virando para a verdade, estava negando a verdade que Deus estava impondo a Israel. E chegou um momento em que Israel morreu espiritualmente. Morreu. E Deus envia Ezequiel para esses vários ossos secos. E mostra para Israel, mostra para Ezequiel como Israel estava naquele lugar, como Israel estava naquela época, passando por um momento de morte espiritual. E a restauração espiritual parecia impossível. Um homem não conseguiria voltar o que Israel era antes, não conseguiria fazer o que Israel fosse igual antes. E eu sempre ouço dizer que Deus trabalha no impossível. Quando a gente já não consegue mais, quando a gente tenta, chega no ponto que a gente não consegue mais, é aí que Deus começa a operar. Aleluia! Oh, glória! E Deus, ele pergunta para Israel, para Ezequiel, perdão. Filho do homem, poderão viver nesses ossos? Ezequiel usou a fé dele e falou: Deus, eles só vão poder reviver se for da tua vontade. Eu não posso fazer nada por eles, eu não posso restaurar eles, eu não posso juntar os ossos, eu não posso fazer nada. Se for da tua vontade, que você faça. Oh, glória! E Deus perguntou mais uma vez. Aí ele perguntou: Filho do homem, poderão ver esses ossos? E ele disse: Senhor Jeová, tu ó sabes. E Deus manda ele profetizar. Deus manda a Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, para que aqueles ossos virassem vida, se tornassem vida. E Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos e começa a ouvir ruídos de ossos se juntando, tendões se formando, músculos se formando, pele se formando naqueles corpos, sobre aqueles ossos. Mas o povo se formou, mas ainda estava morto, porque não tinha espírito, ele não tinha nada. Deus mais uma vez fala, e ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim o Senhor Jeová vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ou seja, Ezequiel já tinha profetizado sobre aqueles ossos já tinham se restaurado, mas ainda faltava vida, ainda faltava mais alguma coisa, não faltava só aquilo. Aí ouvindo isso, eu paro para pensar como Israel estava naquela época. Israel estava negando os profetas, Israel estava fechando os ouvidos para o que Deus falava, e Deus começou a consertar Israel, ele começou a consertar os erros de Israel, mas ainda não era tudo, mas ainda faltava alguma coisa. E ele fez o que ele podia fazer. Ezequiel poderia ter ido embora. Ezequiel falou: se você já deu vida, então eles estão prontos, eles já podem levantar. Mas não. Deus levantou. Deus falou para Ezequiel: profetiza sobre eles o Espírito Santo, profetiza sobre eles o Espírito, para que eles possam levantar, ou seja, se formarem como um grande exército de Deus. Aleluia, Deus. Um vale aos secos, eles não iam se levantar. Se Ezequiel chegasse e simplesmente falasse: aos secos, se levantam, se formam, eles não iam se levantar, eles precisavam da mão de Deus. Eu trago isso
espiritualmente. Pessoas que chegam na igreja e saem da mesma forma que entraram. Pessoas que já têm anos de igreja e continuam fazendo as mesmas coisas. E acham que está tudo certo, acham que está como se nada tivesse acontecendo. Porque não querem realmente saber o que Deus tem preparado para elas. Não quer saber, eles não querem. As pessoas entram na igreja e acham que só sentar em vão, cantar, adorar a Deus é o que basta. E nada muda na vida dessa pessoa. Essa pessoa chega em casa com mesmos problemas, essa pessoa chega na escola com mesmos problemas e nada muda. Porque essa pessoa, ela não quer se entregar, ela não quer mergulhar no juízo do Senhor, ela não quer buscar realmente. Aleluia a Deus! Glória! É importante mesmo! Eu comparo o Vale de Ossos Secos com a igreja de hoje. Igrejas terminando, igrejas acabando sem motivos. Pastores cada vez mais falando coisas sem sentido. As igrejas se adaptando às coisas do mundo, porque não conseguem mostrar o verdadeiro evangelho, porque não conseguem mais converter almas pelo que está escrito aqui, porque não se entregam, não buscam a Deus como deveriam buscar, não mergulham no rio do Senhor como deveriam mergulhar, só querem molhar o pé, eles não querem mergulhar, eles querem vir para a igreja, sentar, ir embora e querer que a sua vida mude, querer que tudo aconteça. Mas, assim como Ezequiel profetizou sobre esse vale de Ossos Secos, eu profetizo sobre a vida dessa igreja. Se você se encontra nessa situação, que sua vida está indo à decadência, que você não consegue mais adorar a Deus, você não tem forças para adorar a Deus, para engrandecer o nome dele, eu profetizo sobre a sua vida agora, que o Espírito de Deus vai tocar. Vai fazer com que esses ossos sempre se juntem. Aleluia. Vai restaurar a sua vida. Então não posso. Olha o tumulto. O Sermão da Montanha, Jesus até alerta sobre isso. E fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E é o que está acontecendo. Pessoas se desviando da igreja, pessoas sem nenhum motivo saem, voltam e mergulham no mundo, passam por aqui, não levam raiz, não levam nada, só apenas passam, vêm para a igreja para eu vou lá ver o que tem de bom. Essas pessoas, elas vêm para a igreja, elas chegam até a buscar Deus até um certo ponto, mas elas veem que Deus, muitas vezes, o tempo de Deus nós temos que respeitar. Ô, glória! E não é a nossa vontade, é sempre a vontade de Deus. As pessoas elas chegam na igreja, elas pensam que quando ela quiser as coisas vão acontecer, mas não. Quando você se entrega realmente, quando você mergulha no giz do Senhor, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Porque quando nós estamos passando pela prova, quando está tudo difícil na nossa vida, quando o diabo atenta, quando o diabo se levanta com uma fúria tremenda, é porque nós estamos fazendo a coisa certa. É Deus, aleluia! Porque quando nós andamos com nossa vida de pecado, quando nós estamos completamente errados, nossa vida é normal. Nada vem para tentar nos derrubar, nada vem para tentar nos entristecer, nada. Porque nós estamos já fazendo a vontade do diabo. Mas como nós negamos o diabo, fugimos dele, começamos a fazer a vontade de Deus,